Seja bem-vinda, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu sou o professor Alex e nós continuaremos então a refletir sobre a política, reflexão filosófica, mas ao mesmo tempo conceitual. É claro que todo o nosso esforço, todo o nosso caminho até o momento nos mostrou que a política é um exercício ativo do ser humano que vem se transformando com a história, vem se transformando com o tempo, e entender essa nossa história, esse nosso contexto, é fundamental para que a gente possa, de repente, aprimorar, melhorar, criticar, refletir sobre o nosso estado atual de política, sobre o nosso estado atual de cidadania. E um dos autores que vai nos auxiliar nessa tarefa de hoje é o próprio Tomás de Aquino, um pensador também cristão. Lembra, nós estamos falando lá da Idade Média, onde a perspectiva cristã divina exerce forte influência, e nós temos aí o pensamento de Tomás de Aquino relacionado à ideia de política. Um filósofo já nos auxiliou nessa primeira construção, que era o próprio Santo Agostinho, quando ele dizia que a Igreja Católica, o cristianismo, pode nos passar informações, valores que podem nos auxiliar a desempenhar a nossa função política. Então, é uma proposta de que a Igreja Católica realmente ditasse as regras, porque se entendia que ela saberia qual a melhor forma de agir no mundo. E agora nós vamos ali para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que também auxiliou Santo Agostinho em algumas reflexões, ao mesmo tempo discordou de outras, é um pensador bem interessante e que vai fazer parte da nossa vida filosófica, do nosso exercício filosófico. Idade Média, século V ao XV, nós temos aí um grande acontecimento. Nós temos um carinha chamado Carlos Magno, que se torna o primeiro rei a ser coroado por um papa. Até então, os reis, eles vinham de uma linhagem nobre, era o reconhecimento do povo. Então, ele era o primogênito de tal imperador, de determinado rei, fazia parte da família nobre, da família real, e ele automaticamente assumiria, o povo o reconhecia como rei. Aqui, o próprio Carlos Magno, ele é um pouco esperto nesse sentido. Ele obriga então que o Papa o coroe. Com isso, o que ele faz? Além de ter o reconhecimento do povo, agora ele entende que ele é reconhecido como rei pela própria Igreja Católica. E ele começa então a fazer essa junção de um poder terreno com um poder espiritual. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica o cristianismo se vê aí num beco sem saída, justamente porque precisa reconhecer um governante que é representado pela própria Igreja Católica. Ou seja, cria-se a ideia de que, já que nós vamos coroar, reconhecer o poder desse rei, nós precisamos tratar de tê-lo como um governador, um governante cristão. Então, esse reconhecimento de que a Igreja Católica entendia que aquele rei era o melhor, a Igreja Católica então começou a associar essa ideia de conferir ao rei uma natureza pura, elevada, que ele estava ali como rei, não pela sua linhagem nobre, mas porque era da vontade de Deus. Ou seja, o rei do céu e da terra, ou seja, era alguém representante de Deus na terra, que deveria tomar as suas decisões amparadas e fundamentadas na perspectiva divina. Cabe também uma pergunta então: quem deve nomear o imperador? É o Papa ou o imperador é quem deve nomear o Papa? O próprio Carlos Magno, então, ele cria essa confusão. Porque se vê-se na necessidade de o rei reconhecer a igreja como uma liderança e a igreja reconhecer o rei como uma liderança. Então, se torna uma perspectiva e agora começam aí a interferências de ambos os lados. Vamos dar uma olhadinha aqui no próprio... Hilário Franco, ele nos coloca esse projeto político. De um lado, um rei desejava ampliar o seu poder e ganhar mais terras, expandir o comércio, a capacidade, o lucro. De outro, uma religião que desejava converter o maior número de fiéis possível e se tornar uma religião universal. Apenas o Papa poderia coroar o imperador, mas não estava interessado na existência de um que fosse forte, pois ele próprio, Carlos Magno, tinha pretensões universalistas, considerando-se o legítimo herdeiro do Império Romano. Daí os sérios conflitos entre o Império e a Igreja, que se arrastariam por longo tempo. Ou seja,
ao mesmo tempo que você tem o reconhecimento do poder, o Carlos Magno ele acaba tirando aquele poder forte, poder único das mãos da Igreja Católica e os conflitos eles começam a acontecer. Então, e ao mesmo tempo, as ações deles agora, como ele foi coroado por um Papa, toda ação então era entendida como vontade de Deus. Isso aí vai gerar críticas, vai gerar uma mudança muito forte dentro da sociedade. Onde entra então o Tomás de Aquino em tudo isso, professor? Bem, Tomás de Aquino é alguém que entrou em contato com as ideias do Agostinho. Ele também vai se interessar pela perspectiva do mal, ele também vai se interessar pelo contexto das heresias, em tentar trabalhar com a filosofia e a teologia. Ele vai criar a Suma Teológica justamente porque ele acha que, para se entender Deus, a ideia de Deus ela não é autoevidente. Para se entender Deus, se conhecer Deus e acreditar em Deus, é preciso você estudá-lo, é preciso da razão. Não é um dado de fé, é preciso de inteligência. Para se falar de Deus, é preciso primeiramente ser inteligente. É preciso raciocinar, compreender através da razão. Mas, diferente do que o Agostinho dizia, que era só um dado de fé, era só possível através da fé e da crença, o próprio Aquino vai dizer, não, conhecer Deus é possível sem ter a fé. Podemos usar a razão para chegar a isso. E é claro que ele vai criar uma série de vias para poder mostrar a existência de Deus, mas isso daí então vai fazer um desacordo ali com o próprio Agostinho, mas como eles são pensadores de tempos diferentes, eles não vão entrar em um contato de oposição muito forte. Ele vai usar, se o Agostinho usou o próprio Platão, ele vai usar o Aristóteles. E Aristóteles não era uma pessoa, não era um pensador muito bem visto na Idade Média, nem pela Igreja Católica, justamente pelo fato dele defender a racionalidade. Tá? Só que o próprio Aquino ele não vai fazer essa oposição entre fé e razão, aquilo que o próprio Aristóteles fazia. Ele vai propor um equilíbrio entre fé e razão. Ele vai dizer que a razão e a fé elas precisam estar em equilíbrio. E dizer que a razão humana e a fé elas não são incompatíveis. Tá? Então ela vai propor o seguinte contexto. A razão deve ser usada para demonstrar e ordenar os mistérios revelados pela fé. Se a fé nos mostra, a razão conhece. Então esse contexto ele se torna um pouco diferente aí para o Aquino. Vamos dar uma olhadinha no contexto político. O Estado não é uma criação divina. Ao contrário, é fruto dos esforços humanos, da ação livre e consciente dos indivíduos, para seguir e viver de acordo com uma organização moral, de direito e de justiça. O Estado deve zelar pelo bem e pela justiça, de modo que esse é seu valor máximo. Somente o Estado justo pode cuidar da comunidade. Temos aqui uma primeira perspectiva. O Estado, a sociedade, não é uma criação de Deus. Ela vem através dos homens, através dos seres humanos. Ou seja, é preciso nós entendermos que tudo o que acontece no Estado, as escolhas, elas não são escolhas divinas, elas são escolhas humanas. Então nós temos aí a fé e a razão atuando juntas. Deus nos capacita racionalmente para que nós possamos tomar as nossas decisões. Por meio da razão, então, a gente vai conhecendo as verdades de fé, Deus. E dentro desse contexto, nós chegamos no que ele chama de instinto social. Aquilo que o próprio Aristóteles defendia, de sermos animais sociais. Nós precisamos estar em sociedade. Ou seja, as organizações sociais que nós temos são frutos da nossa natureza humana. Diferentemente do que Agostinho dizia, que essa organização era fruto do poder divino e tudo mais. Tomás de Aquino nos coloca diante, junto com Aristóteles, nos coloca diante de uma realidade concreta. Não descarta a fé, mas entende que é necessário sermos racionais para bem entendermos isso. E ele vai dizer o seguinte, é preciso então que alguém nos oriente. Precisamos de uma orientação. Somos seres racionais, livres, podemos tomar as nossas escolhas. As nossas atitudes, elas são frutos da nossa racionalidade, da nossa liberdade, elas não são fruto lá provindas de Deus, não é Deus que nos faz agir daquele modo, mas somos nós que decidimos agir desse modo. E o Estado, então, ele surge como uma necessidade. O poder, a política, ela surge como uma necessidade justamente para poder nos orientar. Essa orientação ela pode então vir através da Igreja Católica, mas sobretudo da nossa racionalidade. Precisamos sermos
seres atuantes partindo da nossa razão, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Podemos entender, então, que dentro do aspecto social do próprio Tomás de Aquino, ele vai entender que o Estado é essa ferramenta que nos possibilita a raciocinarmos, a pensarmos. Não provém de um dado de fé, mas de uma ação, de uma escolha, de um raciocínio lógico e racional, racionalizado. Cabe a pergunta, então: fé e razão são necessárias ao nosso proceder político? Aonde está a fé nesse momento? A racionalidade, quando a gente vai tomar uma escolha, quando um político, por exemplo, vai tomar uma escolha, ele precisa decidir algo por uma grande quantidade de pessoas. Será que ele deve também trazer a fé junto de si e também raciocinar? São contextos que fazem parte do nosso dia a dia, precisam ser pensados, precisam ser refletidos e vou aguardá-los na nossa próxima aula.